Foi no dia 12 de março de 2025, porque foi um reconhecimento muito importante para o Social Brasilis e para mim. Primeiro me reconheceu como mulher, né? Uma mulher profissional que causa um impacto na área da educação, que foi a categoria, né, que eu fui homenageada. E ao mesmo tempo é um reconhecimento em casa, no Ceará. As pessoas que acreditaram por nada, quando eu não tinha nada para oferecer em troca, era apenas um sonho, uma ideia que eu não tinha garantias, né? Eu não tinha garantia que ia se transformar nos últimos 10 anos no sucesso que é hoje, né? Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber a Emanuele Oliveira, formada em Letras em 2012. Gente, a Emanuele tem uma história linda de empreendedorismo social para compartilhar com vocês. Emanuele, que prazer, que honra muito grande lhe receber. Obrigada, viu? Ai, foi meu, fico muito honrada de ser recebida aqui, voltando para minha casa, né, que eu estudei na UFC, então para mim é um prazer. Emanuele, eu gostaria que você começasse me explicando como foi escolher letras, por que letras, como foi seu tempo de universidade, e aí depois a gente começa a falar desse seu movimento empreendedor. Eu fui uma criança apaixonada por leitura. Sempre gostei muito de ler e de escrever. A escrita sempre foi algo que me fez com que eu me destacasse muito na escola. Então, todo mundo falava que eu ia ser professora. De uma forma ou de outra, a educação iria me encontrar. E eu acho que a letras me encontrou, de fato. Eu sou de Quixadá, né? Morei no sertão central cearense, e lá eu me encontrei com a educação, né? Com a leitura, com as linguagens, com os códigos que a língua portuguesa e a língua inglesa, né, no qual eu sou licenciada, me proporcionam. Então, eu naveguei, né, escolhi isso na graduação para me aprofundar. E eu sempre acreditei que a educação era a resposta para todas as nossas desigualdades sociais. Se tiver um impulso na educação, o conhecimento em si é uma moeda de ouro, né? Como a minha mãe dizia, em qualquer lugar ela vale, ninguém te toma, ninguém te tira, e ela é capaz de transformar realidades. E foi com esse intuito que eu embarquei na universidade, né? Cursei letras aqui na Universidade Federal, e para mim, na época de universitária, foi uma grande jornada de aprendizado. Eu acho que foi um dos períodos mais felizes da minha vida, quando eu estava na graduação, né? Era como se fosse uma incubadora, sabe? Eu estava ali me preparando para uma vida que ia começar ainda, a minha vida profissional. Então, foi um período muito feliz de germinação, de conhecimento, de aprendizado. E aí, como foi que o empreendedorismo te encontrou? Como foi tua trajetória profissional a partir do curso de letras? O encontro com o empreendedorismo social se deu muito antes da minha graduação, né, da letras ter me encontrado. O empreendedorismo social me encontra ainda na infância, em Quixadá, né, embarcando nos projetos sociais. Eu venho dos movimentos sociais, né, fui uma jovem liderança muito ativa, né, participava de movimentos de doações de brinquedos, de cestas básicas. Na adolescência, criei que já tinha 500 famílias cadastradas que recebiam mensalmente uma doação de cestas básicas no entorno, né, de Quixadá. Depois evoluiu com a cooperativa de mulheres. Aos 18 anos já era presidente de associação, de um grupo feminino que pegava sementes do semiárido e transformava em biobijuterias.
E isso era um projeto de geração de renda, mas também era um apoio terapêutico para muitas mulheres ali do entorno de Quixadá, né, dos distritos que a gente chama. Que coisa Então, o linda! empreendedorismo nasceu aí, veio muito antes da universidade. E eu acho que foi um encontro, porque como eu já tinha projetos sociais, um grande repertório como ativista, a educação me proporcionou aquele meu sentimento que eu compartilhei há pouco. A educação transforma realidades. E eu estava trabalhando já nas consequências da falta da educação, né, da oferta da formação, das dificuldades que o povo mais carente, sobretudo, possui, né, principalmente de não poder continuar e concluir a educação básica no seu período completo. Então, ali teve esse encontro. Eu achei que a educação e o empreendedorismo social poderiam funcionar bem juntos e poderiam ser um casamento que poderia potencializar o impacto positivo que fosse gerado. Essa Então, sua. foi uma conexão perfeita. Desculpa, eu te interrompi, porque eu fiquei tão encantada com essa tua história. Como é que desde a adolescência você tem pais empreendedores? Como é que nasceu em você esse desejo de empreender socialmente no entorno de onde você morava? Olha, eu sou a mais diferente da minha família, né? A minha mãe sempre fala isso. Você é a mais diferente, é o ponto fora da curva da família. Eu fui a primeira que fiz universidade, né? Eu fui a primeira da minha família. E a minha avó teve 13 filhos. Então, ela tem muitos e muitos netos, tataranetos já. E eu fui a primeira a ingressar em universidade pública, né? Então, eu fui uma grande representatividade para minha família. E eu sou a filha mais nova, né, da minha mãe, de três irmãs. E minha mãe ficava, gente, como assim, né? Você se posiciona, você vê um incômodo, vai lá e tenta formar um movimento e tudo e tal. Eu acho que eu venho muito disso. Bem espontâneo, É, né? Você foi diria. algo bem espontâneo mesmo. Eu nasci em uma realidade de muitos desafios, né? Eu sou de origem periférica, eu venho da base da pirâmide, eu enfrentei muitos desafios. Então, ali eu ia me envolvendo com o meu entorno. E um dia a minha mãe falou uma coisa para mim muito importante e eu levei para a vida. Você pensa aqui, resolve as coisas aqui, o impacto é local e um dia resplandece, vira global. E eu acho que foi isso que aconteceu Que comigo. Eu comecei visionária! a mexer, né, movimentar o que estava ao meu redor e o que estava ao meu alcance, para tentar transformar de alguma forma. Mas também era um processo de transformar também a minha própria realidade, porque eu tive dificuldade de ter acesso à universidade pública, né? Eu tive também dificuldade de completar a educação básica. Então, era uma luta também para resolver os meus próprios desafios. Então, se eu gerasse representatividade para outras garotas, para outras pessoas, eu já estaria ali satisfeita que eu já estava causando um forte impacto. E aí você vai se encontrar novamente com o empreendedorismo na universidade. Como foi que começou esse movimento? Isso. Quando eu já comecei a dar aula, né, no período dos estágios, já comecei a dar aula. E quando graduada, eu já fui para o chão. Já eu vou para a ponta, eu vou dar aula. Então, já fui alocada em escolas nas periferias de Fortaleza. E aí, eu parei numa escola no Pirambu, né, a maior favela do Ceará, na educação de jovens e adultos. Eu nunca tinha lecionado na educação de jovens e adultos. E eu fui cobrir a licença de uma colega, professora. Né? Até então, eu só dava aula para adolescentes, para jovens, né? Eu era uma professora muito cheia de movimento, né? De práticas e atividades, então as juventudes me adoravam, né? Pensar projetos, pensar ações, né? Dinâmicas na sala de aula. Então, eu era uma professora da educação e do ensino médio. E, de repente, eu fui para a educação de jovens e adultos, no Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então, já não estava mais na frente, eu não tinha mais 40, 50 alunos me assistindo. Os atendimentos eram individualizados, né? Os alunos chegavam, eu recebia, entregava o material, eles ficavam estudando, eu orientava alguma coisa, e depois eles se programavam para fazer a prova, para tentar
né, avançar até conseguirem o certificado de conclusão da educação básica. E ali, para mim, foi um desafio. Muitos não tinham o letramento básico, né? Eu precisava letrar, era algo novo também para mim, alfabetizar pessoas, adultos, né? E eu fui vendo alguns desafios dessa população. Eu recebia muitas mulheres, acho que 70% dos meus alunos eram mulheres, né, de classe C, B e que tinham um sonho em comum: completar o ensino básico o mais rápido possível para ter uma assinatura na carteira de trabalho. E aí eu comecei a ver alguns desafios. Quando eles conseguissem passar todo o período, que às vezes eles chegavam, a grande maioria, ainda para completar o Fundamental 2 e fazer o ensino médio, o mercado de trabalho já teria se modificado pelas questões tecnológicas que a gente vive hoje. Então, possivelmente, quando eles finalmente tivessem aquele diploma, já não teria vagas operacionais para receber aquela população. Eu fui pensando nesses desafios. Isso em que ano? Isso em 2012, Logo 2013, logo que eu me formei. E aí eu comecei a perceber esses desafios. Eu falei, gente, como é que remaneja, né? A gente tem algumas profissões deixando de existir, né? A figura dos trocadores de ônibus não existe mais, eles foram substituídos por uma automação tecnológica. As portarias, né? Os porteiros, também uma profissão que está deixando de existir. Caixa de supermercado. Está sendo substituído por tecnologia. E isso vira um problema social gravíssimo, porque a gente não consegue remanejar um contingente, uma população que não tem a qualificação para os novos trabalhos, que são extremamente especializados e tecnológicos. Exigem demais. Exigem muita qualificação para pessoas que às vezes não têm nenhum nível básico da nossa educação. E foi pensando nesse desafio que, mais uma vez, a educação e o empreendedorismo social se encontraram na minha vida. Eu comecei um movimento na escola para ensinar tecnologia, né, para os meus alunos, reativando o laboratório de informática. Eu passei a ver que não, aquele problema possivelmente existia em outras escolas. E eu tive um insight. E se eu, de repente, desse um tempo da educação full-time, criasse uma organização para levar qualificação em uma linguagem acessível, né? Porque na tecnologia muitas das formações são em língua inglesa. Isso dificulta também o acesso para quem não pode pagar pelo serviço e quem não tem um nível básico de formação. Então, eu criei uma organização para levar esse tipo de formação 100% gratuito, com a linguagem funcional, inclusiva, que preparasse para o mercado de trabalho ou preparasse empreendedores para a geração de trabalho e renda com o viés da tecnologia e da inovação. Como chama? Aí surgiu o Social Brasil. Social Brasil. Exatamente. Hoje nós somos um negócio social. Já vamos completar 10 anos agora em 2025. E um trabalho que começou na maior favela do Ceará, numa sala de aula de uma educação pública. Hoje a gente está em todo o Brasil e mais 3 países latinos. Vocês já internacionalizaram? Nós já internacionalizamos. Durante a pandemia, nós começamos trabalhando com países lusófonos, né, de língua portuguesa, africanos, do continente africano, com uma parceria com Portugal. Esse foi o nosso primeiro processo de internacionalizar, né, qualificar imigrantes, a imigração do país, né, em processos de empreendedorismo, de tecnologia e inovação. E depois a gente foi expandindo para a América Latina, Uruguai, Chile e esse ano México. Como é que isso é operacionalizado no dia a dia? Você tem professores que vão dar aula para os alunos de vocês? Como é que se mantém a organização? Tem apoio do poder público? Tem recurso de organizações privadas? Como é o dia a dia de uma organização como a sua? Começou muito pequenininho, né? Eu costumo dizer que começou com R$0,00, né? Eu era uma professora iniciante, início de carreira, na docência da educação pública, ainda no período de experiência, né?
que resolvi largar para apostar em algo completamente novo. Foi um tiro no escuro. Eu pulei de um prédio de 20 andares e tinha que construir um negócio enquanto caía. Sem o capital de giro, sem o apoio necessário. Então, era alguém com uma ideia, um sonho e a coragem de fazer acontecer, literalmente. E a fé, né? E a fé, porque eu também não tive rede de apoio. Assim, as pessoas questionaram muito, né? A minha família se opôs. Ela falou, não, você é louca, você não pode fazer isso, você vai largar um trabalho depois que você passou 5 anos na universidade. Como assim, né? Você está em início de carreira, você não pode fazer isso. Tem isso, a gente sempre pensa que assim, quando você tem uma ideia, tá todo mundo aplaudindo, ao contrário, né? Não foi. E nessa época eu já tinha a pretensão de fazer uma jornada acadêmica, né? Eu estava para fazer mestrado, continuar, né, o doutorado. Então, a minha proposta era fazer a interligação. E quando surgiu a ideia do Social Brasilis, eu vi que não dava certo continuar a vida acadêmica. Então, eu parei um pouco e fui construir o negócio. Então, o negócio, os primeiros anos, foi todo construído com parcerias. Ou seja, eu não tinha espaço físico, eu fui atrás de quem tivesse. Eu não tinha plataforma virtual de aprendizagem, porque eram ferramentas muito caras. Eu bati na porta da universidade para fazer uma parceria comigo. Então, a UFC Virtual foi uma das primeiras parceiras do Social Brasilis, né? Professor Aires, professor Herbert, foram os primeiros apoiadores, né? Nós fizemos trocas, né? Eles me cediam uma plataforma e eu levava a universidade também para periferias e favelas. Eu não tinha um espaço físico, eu ia atrás de parcerias com o poder público. Então, eu ia trocando. Então, os primeiros anos do Social Brasil foram em trocas. E foram também um trabalho que eu fiz de freelancer para poder me sustentar. Então, eu também fui vendendo consultorias para outros órgãos, organizações. E no meu tempo livre, eu trabalhava na ideia do Social Brasil. Então, não foi tão simples nos 5 primeiros anos, né? Você era casada, tinha filhos? Não, você era solteira? Eu era casada já, não tinha filhos. Estava no processo de... Né, recém-casada mesmo. Eu tinha poucos anos de casamento na época. Mas os 5 primeiros anos do Social Brasilis foi nada romântico. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite fazia alguma coisa, por 2 horas. Aí, conforme o tempo passava, eu aumentava o tempo. Mais 3 horas de dedicação, mais 4 horas. Até que fiquei full time no negócio. E os desafios foram sendo substituídos. Eu fui vendo que tinham poucos facilitadores na época, geralmente começou só comigo. Aí foi aumentando. Hoje, o Social Brasilis tem uma rede de consultores associados, né, do Brasil todo. São pessoas que passaram por treinamento para serem os nossos facilitadores, porque o nosso público tem dificuldades, né? Pode ter dificuldade de aprendizagem, de acesso, e nem todos os facilitadores são profissionais pedagogos. Então, a gente faz uma capacitação. Tem que capacitar os facilitadores. Para fazer um workshop com a gente, né? De linguagem inclusiva, que é a nossa capacitação, em linguagem psicossocial. Para eles notarem, se tiver algum desafio com aquele participante, que tipos de encaminhamento eu posso usar e que possam ser assertivos. Então, as nossas redes de consultores passam por esse processo de facilitação hoje, que é uma forma de treinar e multiplicar, né? Gerar multiplicadores. E isso foi nos garantindo crescer, dar sustentabilidade ao projeto. Qual foi o primeiro estado, depois do Ceará, a adotar? Olha, foi o Pernambuco. A gente fez uma experiência no sertão de Pernambuco e foi uma experiência com divisor de águas do Social Brasilis, que poderia ter sido um desafio e ter me desanimado. Porque como a gente trabalha com tecnologia, e quando a gente sai do Ceará, nós somos a melhor educação no Brasil, de fato. Quem viaja, quem faz um trabalho educacional pelo país, pelos sertões, né, pelas pontas, sabe que a falta da estrutura na educação é muito maior em outros contextos que não sejam cearenses, né? As nossas escolas são equipadas, as nossas escolas têm uma infraestrutura, e a gente às vezes chega em lugares que não tem a menor infraestrutura, né? Então, a gente vai para lugares, ensinar tecnologia sem espaço, sem equipamentos, sem internet. Então, lá no sertão
de Pernambuco, a gente se viu assim. Como ensinar tecnologia quando os jovens não têm equipamentos, não têm a internet, não têm. Então, a gente teve que desenvolver uma metodologia para ensinar atividades destruturadas, ou seja, como é que eu ensino programação para uma pessoa através de uma linguagem de nosso dia a dia, que ela seja capaz de entender e quando ela tiver acesso no computador, ela conseguir codificar, né, pelo passo a passo. E aí a gente foi implementando o Social Brasilis. Hoje a gente oferta, a gente monta laboratórios de ciência e tecnologia em escolas que não tem. E veio dessa experiência, né? Hoje a gente consegue conversar com os nossos financiadores para eles entenderem a importância de um espaço de ciências na escola, de tecnologia dentro da escola, de robótica, né? Que impulsiona os jovens a pensarem no futuro, pensar no acesso a uma universidade, a uma profissão com a base tecnológica. Então, hoje o Social Brasilis monta esses laboratórios a partir desses desafios que a gente teve no passado. Sabe o que eu acho bonito nessa sua ação empreendedora? É a parceria com empresas. E é uma estratégia também da gente se manter atuante, né? Sempre. Porque se a gente fizesse durante 10 anos um trabalho só com doações, com voluntariado, né? Isso não virava sustentável, não seria um trabalho sustentável. Até mesmo para mim, né? Eu preciso ter minha renda, eu preciso ter a minha formação continuada, né? A gente precisa profissionalizar, a gente precisa contratar pessoas. É isso que movimenta todo o entorno, né? Transforma o contexto, através da dignidade que o trabalho dá, né? Que você dá para outras pessoas. Então, juntar o business com o impacto social foi a estratégia que nós tivemos para sobreviver. Sensacional. Né? Como é que a gente pode sobreviver em um campo extremamente especializado, que é a tecnologia? Ela muda a cada segundo, as formações são caríssimas, os profissionais caríssimos e os equipamentos muito caros. Como é que a gente consegue continuar levando isso para as favelas 100% gratuito? Perfeito. Né? Então, foi a estratégia que nós criamos de criar um modelo de negócio que favorecesse a iniciativa privada, ela visse um valor naquilo ao ponto de investir naquele projeto. Então, ela consegue formar nas nossas formações um profissional que ela consegue aproveitar nas suas fábricas, na sua indústria, nas operações, né, da sua base. E é uma dificuldade também que muitas empresas têm com a falta de profissionais qualificados, né? Para adentrar, para ter um posto, uma colocação ali. Então, a gente faz essa ponte. Agora, esse trabalho tão bonito me rendeu um prêmio, né? Prêmio Mulher Empreendedora do Rio Mar, né? Fala desse prêmio, que foi recente. Dia 12 de março de 2025, para ficar super gravado, porque foi um reconhecimento muito importante para o Social Brasilis e para mim. Primeiro me reconheceu como mulher, né? Uma mulher profissional que causa um impacto na área da educação, que foi a categoria, né, que eu fui homenageada. Pelas métricas de impacto que a gente gerou nos últimos 10 anos, pelas trilhas pedagógicas que nós temos, né, todo o processo de qualificação é feito com a base pedagógica e didática que vem da educação, e ao mesmo tempo é um reconhecimento em casa, no Ceará, que você pode levar a sua família, que você pode levar os primeiros parceiros, as pessoas que acreditaram por nada, acreditaram porque elas tinham que acreditar quando não tinha nada para oferecer em troca, era apenas um sonho, uma ideia que eu não tinha garantias, né? Eu não tinha garantia que ia se transformar nos últimos 10 anos no sucesso que é hoje, né? E as dificuldades que eu tive para levantar esse negócio. Você falou aí em métricas. Era essa a minha pergunta, né? E como é que você mede o resultado, seja por locação de pessoas, seja ocupação da mão de obra? Como é que você mede o resultado desse seu trabalho tão bonito? Lembra que no início eu falei que eu estava em processo de entrar no mestrado
na universidade. Então, esse processo científico me ajudou bastante a saber como mensurar o impacto. Nos primeiros anos do Social Brasilis, a gente já começou a aplicar avaliações, né, que mediam como as pessoas chegavam antes de fazerem os nossos programas. A gente conseguia montar um perfil de aprendizagens que a pessoa, de compreensão do mundo, de visão da realidade, do perfil digital que a pessoa tinha antes de entrar no programa, o perfil socioeconômico, e medíamos depois como ela saía, né? E no decorrer do processo a gente aplicava técnicas mais qualitativas, né? Os grupos focais sempre fizeram parte da história do Social Brasilis, porque nós consideramos o nosso público impactado um importante stakeholder. Ele molda todo o nosso processo de qualidade dos nossos cursos. Se ele não está adquirindo aprendizagens em um processo metodológico, se ele não reconhece que aprendeu e aonde aplica essas habilidades, a nossa metodologia está falhando em algum processo e não está atendendo a especificidade daquele público, a necessidade dele. Então, os grupos focais, né, as entrevistas sendo estruturadas sempre fizeram parte do nosso processo. Então, a gente sempre transcreveu áudios e áudios, fez mensuração de palavra, codificou. E hoje a gente consegue fazer isso com ferramentas. Hoje a gente consegue fazer isso com técnicas mais apuradas. Mas a gente tem fotos, né, históricas de como eram os nossos grupos focais no início, de como eles foram, como eles são atualmente, né? E desde cedo a gente começou a publicar. Então, todo artigo que saía era de um resultado do Social Brasilis. Então, academicamente, o Social Brasilis também ficou muito conhecido pela sua avaliação de impacto. E nos últimos, acho que com 4 anos, 5 anos, a gente fez uma parceria com a ESPM de Berlim, que mandou, né, avaliadores para o Brasil para construir as nossas bases de mensuração de impacto. Então, hoje a gente tem dashboards muito bem elaborados e que, inclusive, foram publicados, geraram publicações e tudo. E 10 anos depois eu volto, sou mestranda aqui na universidade, em Administração e Controladoria pela FEAC. E 10 anos depois, para mim, também é uma realização, porque sempre foi um sonho eu continuar a carreira acadêmica, né? Apostar em mim. Mas eu também volto com outro gostinho, né? Porque eu estou, de uma certa forma, carregando uma experiência de 10 anos, que foi o meu projeto, e de certa forma, a minha pesquisa é também sobre ele, né? Então, quando eu estou na sala de aula, eu lembro porque eu estou ali. Então, é por causa da minha missão social, eu também estudo sobre isso, eu também pesquiso e publico sobre isso. Emanuelindo, para o final do nosso bate-papo, que está tão gostoso, olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade, na graduação, em qualquer curso, letras, administração? Que conselho você está pensando nessa adaptar? Acreditar sempre nos seus sonhos, se priorizar. Eu acho que priorizar as nossas ideias, os nossos objetivos, os nossos sonhos, sem escutar as vozes contrárias, é um processo de construir a nossa própria história. Nunca duvidar do que a gente almeja e construir os nossos objetivos ali, visando um caminho futuro. Construa seus projetos de vida e seu plano de carreira, principalmente por pós-universidade, e que frutos e resultados virão. Isso gera um impacto e uma grande transformação que muda toda a sua forma. Amém. É muita inspiração e muita transpiração. Muito. Não cessa, não cessa. Não cessa, né? Como é a teoria na prática? A teoria da prática é uma pessoa que equilibra vários pratinhos, né, ao mesmo tempo, porque eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida acadêmica, eu tenho uma vida como empreendedora. Eu estou aqui gravando, mas de repente tenho que voltar para uma reunião, de repente eu tenho um artigo para fazer, e é um gerenciamento de tempo muito louco, que a gente também tem os nossos déficits, né? Os nossos momentos de reflexão, de tudo. Mas é gostoso, né? Porque você está sempre em atividade.
mas ele não é um processo romântico, tem os seus bastidores, assim. A prática é sempre mais desafiadora do que eu estar aqui contando para vocês como foi, né? Ela gera aprendizado justamente porque tem muitos desafios pelo caminho. Ai, que pena que nós vamos ter que acabar essa entrevista. Emanuele, estou muito feliz. Eu também. Obrigada, parabéns mais uma vez, muito sucesso em tudo que você fizer, seja na área acadêmica, seja na área profissional, na área familiar. E assim, é muito bom lhe ouvir também. Você tem essa vida tão corrida, tem essa tranquilidade. Ai, eu não sou tranquila. Não. Não, é fake news. É bem É fake news, não sou muito tranquila, não. Eu acho que eu transpareço, mas aqui, ó, por dentro é um furacão, não para. Mas isso é que é o bom, né? Você deixa quem está lhe ouvindo, né, passar essa imagem de tranquilidade, mas você vai lá e faz, né? Isso é que é a beleza do trabalho social. Parabéns, viu? Muito obrigada, foi um Prazer meu. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.